queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 28ª aula da Epístola aos Hebreus, lembrando que essa epístola é conhecida como o quinto evangelho, sendo que os 4 evangelhos do Novo Testamento falam sobre o que Cristo fez na terra e Hebreus fala sobre o que Cristo está fazendo no céu. E essa epístola nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na unidade 5, Jesus, o sacerdote celestial da nova aliança. E o que iremos abordar hoje em nossa aula é o sacrifício perfeito, que está em Hebreus, no capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 28. A frequência de repetições de certos temas é uma característica do autor. E os versículos que iremos estudar hoje, ele retoma a ideia do sangue da aliança para o sangue da expiação. E elenca 4 razões pelas quais o sacrifício de Cristo é infinitamente superior aos sacrifícios da lei. Primeiro, por causa do lugar. Segundo, por causa do próprio sacrifício da lei, que eram imperfeitos. Terceiro, por causa da necessidade de repetição desses sacrifícios. E quarto, por causa da ineficiência daqueles sacrifícios e da eficácia do sacrifício de Cristo. Encontramos aqui algumas verdades solenes. Que Cristo compadeceu por nós em um santuário superior. Que Cristo compadeceu com uma oferta voluntária. Que Cristo compadeceu com uma oferta definitiva. Que Cristo compadeceu com um propósito superior. Que Cristo realizou um sacrifício único, definitivo e eficaz. E Deus ordenou 2 coisas ao homem, a morte e o juízo. Estaremos olhando para o presente a fim de contemplar o que Cristo está fazendo por nós. O autor tornou claro que pelo selo do Espírito temos apenas o penhor da herança nessa vida, sendo que a plenitude aguarda a redenção final no porvir. Somos redimidos do pecado nessa vida como indivíduos, mas as consequências naturais do pecado não serão removidas do seu povo antes da ressurreição, por ocasião da segunda vinda de Cristo. É por essa razão que falamos de uma perfeição de amor nessa vida e de uma perfeição de glória no porvir. Na aula de hoje, nós deteremos a falar sobre o sangue da purificação, purificação dos céus, entrada de Cristo no céu por nós, a oferta de uma vez por todas, a morte e o juízo e, por fim, a segunda vinda de Cristo. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas. Vocês entram no YouTube e digitem #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda pedir aos irmãos que vocês orem por esta obra, que participem das nossas aulas, deixando seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar antes de iniciar nossa aula? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, diante das Tuas faces nós nos apresentamos, louvando o Teu santo nome e agradecendo porque até aqui o Senhor tem nos sustentado as nossas vidas. Pedindo ao Senhor perdão pelas nossas falhas, que são inúmeras, pois nós não somos perfeitos e necessitamos de Sua graça a cada instante. Pai, nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Ilumina nossa mente para compreendermos o assunto de hoje, a redenção de Cristo. E nós te pedimos desde já agradecendo em o nome de Jesus por essa graça. Amém. O sacrifício perfeito. Vamos ler Hebreus, capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 28. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios,
mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Vimos no versículo 23 a 28 do capítulo 9 de Hebreus o único sacrifício pelos pecados. O autor aborda que a purificação de coisas celestiais exige um santuário e sacrifício superior. Cristo compadeceu com uma oferta voluntária, oferta definitiva e propósito superior. Cristo realizou um sacrifício único, definitivo e eficaz. Deus ordenou ao homem morte e o juízo e a segunda vinda de Cristo. Esses são os destaques que fizemos dos versículos lidos. Agora vamos falar sobre cada um desses tópicos. A arca, o templo, o sacerdócio e os sacrifícios eram símbolos preconizadores e antecipadores da promessa, que se realizaria na pessoa divina-humana de Jesus Cristo. Porém, como entende o autor da carta, a vida, o ministério, a paixão, a morte, a ressurreição e a exaltação de Cristo causaram o fim da velha ordem de estudo da salvação do homem, inclusive com a destruição do templo e do tabernáculo, e a consequente revelação do tabernáculo celeste junto ao trono de Deus, onde o Messias penetrou e ministra perenemente como sumo sacerdote. O autor argumenta que as figuras ou cópias das coisas celestiais no tabernáculo terreno e dos seus rituais deveriam ser purificadas pelo sangue. Então, por força, as próprias coisas celestiais deveriam igualmente ser purificadas. E se eram necessários sacrifícios temporários para as figuras, melhores sacrifícios eram precisos para as coisas celestiais e eternas. Vimos que o poder purificador do sacrifício residia no sangue. Assim, o escritor usa apenas os termos sacrifícios em lugar de sangue. O plural empregado pelo autor provavelmente refere-se aos sacrifícios terrenos de uma vida de humilhação, bem como o sacrifício supremo de sua morte na cruz. Por que, porém, deviam os céus ser purificados? Seria uma figura de linguagem, representando a purificação necessária do homem para entrar no céu, a qual foi transmitida para o céu, onde o homem entraria. A necessidade deve, portanto, encontrar-se na santidade de Deus. As pessoas ou lugares que ele honra com sua presença devem ser santos. Deus não ignora o mal, nem contemporiza o pecado e a impureza. Aí perguntamos, até que ponto a entrada do pecado perturbou a ordem moral do mundo? As Escrituras indicam que a obra redentora de Cristo, em sua extensão, vai além da salvação de cada indivíduo cristão, por mais grandioso que seja esse triunfo. Paulo afirmou que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Vimos isso lá em Romanos, capítulo 8, versículo 22. E que Deus, mediante Cristo, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Este é um texto notável. Se há coisas a serem reconciliadas nos céus, não deveríamos surpreender-nos que elas existissem para serem purificadas também. Contudo, as Escrituras não nos revelam plenamente toda a grandeza da redenção de Cristo, pois não foram escritas para satisfazer a nossa curiosidade, mas para tornar-nos sábios no caminho da salvação. Vimos que o autor enumera razões pelas quais o sacrifício de Cristo é infinitamente superior aos sacrifícios da lei.
Primeiro por causa do lugar, por causa dos próprios sacrifícios da lei que eram imperfeitos, depois por causa da necessidade das repetições de sacrifícios e, por último, por causa da ineficácia daqueles sacrifícios e da eficácia do sacrifício de Cristo. Cristo compadeceu por nós em um santuário superior. Cristo nunca entrou no santuário feito por mãos. Ele não era da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. Ele entrou em um santuário celeste, o santuário superior, do qual o terrestre era apenas uma sombra. Sacrifícios de animais foram medidas temporárias. Os sumos sacerdotes, mortais. E o santuário, uma cópia feita pelo homem. Em contraste, o sacrifício único e para sempre de Cristo é permanente, nosso sumo sacerdote eterno. E o santuário celestial, o verdadeiro santuário. O sacrifício de Cristo teve um efeito cósmico, alcançou a terra e o céu. Jesus ministra no próprio céu, onde se apresenta perante as faces de Deus e faz isso em nosso favor, intercede por nós junto ao Pai. Cristo compadeceu com uma oferta voluntária. Na antiga aliança, os animais iam para o altar a fim de serem imolados involuntariamente, mas Cristo ofereceu a si mesmo voluntariamente. O Pai o entregou por amor e ele voluntariamente se entregou por amor a nós. Cristo compadeceu com uma oferta definitiva. Os sacerdotes precisavam fazer muitos e repetitivos sacrifícios, mas Cristo se ofereceu uma única vez e fez um único sacrifício. Seu sacrifício foi perfeito, completo e definitivo. É absolutamente eficaz. É a expiação perfeita por nós. O sacrifício diz respeito até mesmo aos pecados dos crentes que viveram antes que o sacrifício ocorresse. É um sacrifício que não precisa de acréscimo, porque em nada é deficiente. Não precisa de repetição. O sacrifício de Cristo é tão eficaz que envolve os pecados de todos os crentes do Antigo Testamento. Seu sacrifício é retroativo e cai até a criação do mundo, ao tempo em que Adão caiu em pecado. Assim, o sacrifício de Cristo é válido para todos os crentes que tenham vivido antes da vinda de Cristo ou depois. O sacrifício é para todos os tempos. A eficácia daquela oferta está diante dos olhos do Pai. Cristo compareceu com um propósito superior. Ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Os sacrifícios de animais não podiam remover o pecado, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A penalidade do pecado foi quitada de uma forma completa e real. Nossa dívida foi paga, nosso débito foi cancelado. Isso revela a completa suficiência do sacrifício de Cristo. Aniquilar envolve a anulação do pecado, torná-lo como se já não existisse. Cristo realizou um sacrifício único, definitivo e suficiente. Cristo, diferentemente dos sacerdotes levitas, não precisou se apresentar várias vezes para sacrificar. Fez isso uma única vez. Seu sacrifício foi completo, definitivo e cabal. Deus ordenou duas coisas ao homem. Do mesmo modo que é certo que o homem morra uma só vez e depois vem o juízo, é certo que Cristo morreu uma única vez como oferta pelo pecado. A diferença entre a morte de Cristo e as demais mortes é que dele foi voluntária, ao passo que os demais a morte é ordenada. Há duas ordenanças divinas em relação ao homem. A primeira delas é a morte. Deus organizou o universo de tal maneira que os seres humanos devem morrer uma só vez, e não muitas vezes. Essa é uma refutação bíblica para o conceito de reencarnação, encontrado em muitas religiões orientais. A morte passa por todos os homens, porque todos pecaram. Morre o pobre, morre o rico, o doutor e o analfabeto, o rei e o vassalo, o velho e o jovem, o religioso e o ateu. Nenhum poder econômico ou político pode livrar o homem da morte. Ela é um sinal de igualdade na equação da vida. A outra ordenança é o juízo. Todos os homens, sem exceção e sem acepção, terão de comparecer perante o tribunal de Deus no dia do juízo.
Ninguém escapará desse dia. Todos terão de prestar contas a Deus. A vida humana não se repete. As ações de alguém nessa vida são julgadas após a morte e não existe oportunidade para reparações mais tarde. Esse dia será o dia de alegria para os salvos e de tormento para os ímpios. Será o dia de luz para uns e dia de trevas para outros. Olhando para o futuro, a fim de contemplar o que Cristo fará por nós, Cristo não apenas veio até nós, morreu por nós, ressuscitou dentre os mortos e subiu ao céu para ser o nosso Rei e sumo sacerdote. Nós já fomos salvos da condenação do pecado na justificação. Estamos sendo salvos do poder do pecado na santificação. Mas só na glorificação que seremos salvos do poder da presença do pecado. Cristo voltará para oferecer sua herança gloriosa aos que aguardam sua salvação. Mas ele virá também para exercer o juízo sobre aqueles que negligenciaram sua tão grande salvação. Há uma terrível expectação de juízo para aqueles que escarneceram do Filho de Deus e de seu sacrifício. Mas para todos aqueles que confiam nele e desejam ardentemente sua vinda, há uma expectativa de salvação, livramento do juízo e alegria na promessa da herança eterna. O dia da volta de Cristo será a exibição final da superioridade da nova aliança sobre a antiga. A nova aliança não somente nos dará acesso agora a Deus, como também nos proverá um lugar eterno em sua glória celeste. Aquele glorioso dia será o clímax e a consumação da salvação de Deus. O santuário do crente está no céu. Nosso Pai está no céu e o nosso Salvador está no céu e virá do céu. Nossa pátria está no céu e nossos tesouros estão no céu. Nossa esperança está no céu. O verdadeiro cristão anda pela fé e não pelo que vê. Não importa o que acontece na terra, o cristão pode ter confiança porque ele caminha para o céu. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Passaremos agora às nossas considerações finais. Quando Deus fez uma aliança com seu povo, ele deu a eles bênçãos como o último desejo e testamento. Para tornar esse testamento válido, o Filho de Deus morreu. Com a morte de Cristo, o testamento se tornou eficaz e suas palavras inalteráveis. Com alegria, os crentes olham para o futuro, para o dia da volta de Jesus, pois só então o Senhor ficará para sempre com seu povo, como prometeu. Com seu retorno, ele trará a restauração total a todos que ansiosamente o esperam. Quando Cristo estiver para sempre com seu povo, eles experimentarão salvação livre e total. Cristo se tornou o mediador dessa nova aliança. Por meio de sua fidelidade, ele cumpriu as exigências de Deus. Pelos pecados de seu povo, ele derramou o seu próprio sangue. Porque Cristo derramou o seu sangue, nós fomos perdoados. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, quão maravilhoso é o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Não temos como retribuir tamanha proeza pela qual nos deu a salvação de nossas vidas. Ajuda-nos a honrar esse sacrifício com a mudança de nossa mente através do estudo e da obediência dos teus ensinamentos. Devemos viver nossa vida contemplando a glória vindoura do Senhor Jesus, que Ele nos dará, e na expectativa de sua volta. Obrigada, Senhor, pelo teu Filho amado ter cumprido o seu propósito de salvação, por amor a ti e por amor a nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Assim nós nos despedimos. Eu agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus, mais uma vez, pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a liberdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.